10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos de volta a um dia depois do fim do mundo. Você achou que a gente não ia voltar depois do fim do mundo, mas a gente voltou, nós estamos aqui de novo, né, Rafa? É isso aí, voltamos com tudo depois de um tempo de descanso praticamente, né? Exato. Mas aconteceram várias coisas aí, por isso que a gente não pôde voltar, especialmente porque a gente estava muito entretido com a CPI da Covid, né? Olha, foram muitas aventuras, essa foi uma delas, hein, Rafa? Sim, sim. Falar pra você. Mas também a gente teve aí vários problemas apocalípticos, nessa distopia que estamos vivendo hoje em dia, né? E, enfim, eu fui lá falar com os extraterrestres, não sei se você ficou sabendo, Rafa. Olha, não soube. Mas falar pra você, eles falaram assim, olha, me dê um motivo pra não destruir esse planetinha de vocês. E eu falei assim, moço, espera aí, porque a CPI não acabou. Aí eles falaram assim, tá bom, vou dar um prazo. E eles deram um prazo aí, então a gente tá aí na corda bamba em relação aos alienígenas, Rafa. Então eu só queria avisar aí todos os outros membros da nossa espécie que estamos dependendo aí de um pessoal que não é muito... Não ajuda muito, né? Que não dá pra confiar muito. Pois é. Mas e você, Rafa, o que você andou fazendo durante o nosso hiatus? Eu acho que eu hibernei mesmo, tá? É por isso que eu não voltei. Poxa vida, mas não tá bom. Mas sabe uma coisa que eu fiz, Rafa? Eu assisti um filme legal. Que você falou pra eu assistir. Você falou assim, ó, esse filme é bacana. Fala sobre fim do mundo. Fala sobre coisas pós-apocalípticas, coisas que a gente fala no nosso podcast. É bom você assistir. E eu segui a sua indicação, Rafa. Eu assisti esse filme. Você assistiu A Família Mitchell e as Máquinas? Que é um filme que lançou esse ano, tem a direção do Michael Rianda e Jeff Rowe, e vai contar a história aí da Kate, que é mais uma adolescente louca que escolhe fazer faculdade de cinema, né? E ela passa. E como a faculdade dela é muito longe da cidade onde ela mora, então o pai dela resolve fazer o quê? Uma viagem de carro com toda a família para se despedir da filha e tentar reatar uma amizade com ela que eles perderam aí ao longo dos anos. Mas nesse meio de toda essa viagem e dessa loucura que acontece aí nessa família, temos um apocalipse fabricado acidentalmente, não sabemos, vamos falar mais tarde, por uma empresa de tecnologia chamada PAL. E a Kate e a sua família precisam sobreviver aos ataques dos robôs. O que você achou dessa minha indicação, Ellen? Poxa, Rafa, eu entendi errado. Eu não assisti esse filme, não, assisti a Lagoa Azul. Entendi. Que é um filme pós-apocalíptico, como todo mundo sabe, de duas pessoas aí que depois do fim do mundo vão parar numa ilha deserta e eles têm que descobrir o significado do amor juntos. Nossa, muito similar, muito similar. Eu acho que vai bater porque eles são bem parecidos. Mas falando da família Mitchell aí, eu achei, Rafa, bem belezinha. O filme, eu achei que ele tem um humor meio Nickelodeon. Pra falar a verdade, que às vezes funciona muito bem, às vezes é meio vergonha alheia. Olha! Eu achei. Mas às vezes eu dei risada. Teve horas que eu dei risada alto aqui. Mas teve horas que eu achei, falei, não, eu entendi o que vocês estão querendo fazer. Mas assim, também pensei o seguinte: humor vergonha alheia é com a gente mesmo, Rafa. Entendeu? É o que é a essência desse podcast, Rafa. Então eu falei, é perfeito. Eu achei esse filme a nossa cara. Então, por isso que eu fiz essa recomendação pra você. Na hora que eu tinha assistido, eu falei, eu acho que a Ellen vai adorar esse filme. Mas você não gostou tanto. Eu acho que eu gostei mais do que você. Eu acho que eu gostei muito mais. Inclusive, esse filme é dos mesmos produtores, né? Do Homem-Aranha no Aranhaverso. Que é aí também outro filme da Sony Animation, né? Então, assim, muitas referências boas. E eu acho que traduziu de novo pra esse filme os visuais do Homem-Aranha. Aqui a gente tem muitas animações diferentes, né?
Enfim, muitas técnicas, muitas artes diferentes, e eu adorei essa mistura, assim. Eu acho que só tem pontos positivos nesse filme, assim, sinceramente. Porque ele traz uma motivação pra vilã, que é uma motivação que é colocada dentro da narrativa do filme, não é tipo um diálogo jogado ou só um flashback. É uma coisa que tá ali dentro da narrativa, faz parte, né? Então é muito legal como coloca essa motivação. O apocalipse é muito importante no filme, não é só pano de fundo, é o que transforma, né, essa viagem dessa família. A gente tem muitas referências aí também a Mad Max, os Caça-Fantasmas, Madrugada dos Mortos, o Batman. E eu sinto muito uma vibe nesse filme do Tá Chovendo Hambúrguer, que também é da Sony, né? Mas eu adoro esse filme, o Tá Chovendo Que Hambúrguer. é seu filme favorito da vida. Eu adoro esse filme. Eu sei. Eu não sei se dá pra gente encaixar aqui no podcast, né? Talvez até dá, se a gente forçar um pouquinho. Mas no nosso caso, que a gente é vegano, é um filme de terror. A não Um filme que tá chovendo hambúrguer, Rafa? A não ser que o hambúrguer for vegano. A não ser que seja hambúrguer vegano, Lá exato. não mostra a senão vira origem, filme tá? pra Não gente. mostra a origem, então pode ter o mesmo sabor. Ah, tá, eu não assisti esse filme, eu não sei. É pós-apocalíptico, Rafa? Senão a gente pode aproveitar e fazer esse filme também. Eu acho que dá até pra considerar. Ele é um apocalipse, né? Basicamente também de uma máquina, ou seja, a tecnologia aí dando errado. E aí tem a resolução desse problema, ó. Talvez dá pra gente encaixar. Então, se vocês quiserem e acharem impossível fazer essa relação com pós-apocalipse, mandem aí pra gente nas nossas redes sociais. Eu acho que eu só tenho um ponto negativo desse filme, que pra mim é uma linha narrativa que eu não gosto muito, que ele segue, que é o arco do irmão menor. Porque eles tentam forçar um relacionamento entre crianças ali, e eu não gosto disso. Não acho necessário. Se a gente. Se o pessoal aí que é a favor da família, né, fica falando de sexualização das crianças por conta da comunidade LGBT, esses filmes que ficam mostrando criancinhas se relacionando, eu acho muito esquisito, assim, eu não gosto muito, sabe? E fora que tem uma frase dentro do filme, que eu até assisti ele dublado de novo, pra ver certinho e entender melhor, mas a Kate fala que ela é boa na pescaria. Em algum momento eu acho que ela tá. Acho que ela tá brigando com os robôs, os robôs mais difíceis de lutar. E aí ela fala que ela é boa na pescaria. E aí eu achei que é uma referência não muito boa pra esse podcast com duas pessoas veganas aqui. Viu? Olha, a gente já pegando todas as referências anti-veganas aí, entendeu? Mas assim, Rafa, eu gostei sim. Que teve coisas assim que eu não sei se está à frente do tempo, o tempo dirá. Entendi. Essas referências, entendeu? Sim. Por exemplo, tem umas intervenções de live action no meio, sabe? Ah, sim. E eu acho que a tentativa ali é de fazer uma linguagem meio internet, né? Então, para já combinar com o tema da história, que é essa tecnologia. Aliás, a gente, né, você falou que era a grande vilã dessa história, ela é um celular. Ela é um programa de celular. Sim, sim. O que eu achei sensacional, assim, o humor nessas partes é muito bom. Quando o CEO ali, né, todas as piadas envolvendo ele, eu achei muito, muito bom. Sim, sim. Quando ele tenta falar, fala assim, por que eu salvaria a humanidade e tal? E daí ele fala assim, porque nós temos o poder do amor. E daí ela fala, vai, daí o outro dá um chute nele. Eu achei sensacional pra quebrar um dos clichês que acontecem em vários filmes. Sim, sim. Como ele fala assim, talvez fazer um programa... talvez fazer uma inteligência artificial que recolhe dados dos usuários para aumentar o poder, não sei o que, talvez não tenha sido uma boa ideia. Entendeu? Sim. E eles fazem no meio, assim. Essas piadas eu dei risada alta, achei muito bom. Mas as intervenções de live action e de a linguagem de internet, pra mim, eu estranhei um pouco. Olha. Porque eu não sei se fica aquele negócio que tá completamente conectado com as crianças hoje em dia. Eu teria que ver o que as crianças acharam, sabe? As crianças TikTok. Você, criançada, vocês estão ouvindo a gente? Manda pra gente se vocês... Me manda um e-mail, me manda uma carta no correio, que são as tecnologias antigas, pra eu saber se vocês gostaram desse filme, porque eu queria muito saber as opiniões deles.
Tá certo que você também é bem mais novo que eu, né, Rafa? Então, se você gostou, talvez seja isso. Talvez seja a minha idade, Rafa, que eu achei esquisito. Porque tem essas intervenções. E daí, por exemplo, tem memes. Tem uma hora, ela repete a piada do meme do macaco. E eu fiquei meio... eu achei estranho. Eu não consegui rir porque causou um estranhamento em mim. Mas teve outras horas que eu achei muito bom. Que eu achei bem, bem bom. E eles tentam fazer... E a família em si, você se envolve com a família. Apesar de... o humor Nickelodeon não quer dizer que é ruim. Assisti muito Nickelodeon nos meus tempos, Rafa. Te contar. Mas, assim... É aquele humor meio nonsense, às vezes, sabe? Que mistura com... uma coisa mais afetiva, assim, da família, e daqui a pouco tá uma coisa muito louca que nunca aconteceria, sabe? Então, eles passeiam pelo tom... apesar que agora você falou que é dos mesmos produtores do Aranhaverso, pessoal, eu espero que vocês não me matem de falar isso, mas eu acho que tem algumas coisas no tom do Aranhaverso, apesar de ser um filme aclamadíssimo de público e crítica, que eu achei um pouquinho estranho no tom, que é justamente quando entra... os outros aranhas dos outros universos, assim, né? Então, Entendi. enquanto tava o Peter Parker do outro universo e tava a Gwen, quando entrou a Gwen e entrou o Peter Parker do outro universo, eu achei bem legal. Eu adorei o relacionamento dele, do protagonista com eles ali. Aí, o que acontece? Daí entra... outros aranhas que só servem pela piada, só estão ali pela piada. Que é o outro que é preto e branco, Sim. que é a menininha de anime com o robô gigante, que é o porco-aranha, Porcaranha, né? Um salve aí pro Simpsons. Eu achei... Eu não sei se só pela... Porque a gente tava envolvido numa realidade e eu acho que quebrou, sabe? Então, eu estranhei também isso. Eu falei, mas eu não entendi. A gente tava numa realidade em que o tio dele morre e tem um relacionamento, assim, mó legal, assim, entre ele e o pai dele. E o próprio Peter Parker do outro universo... Agora eu tô falando de outro filme. A gente começou falando de um filme, eu tô falando de outro filme, mas tudo bem. O Peter Parker do outro universo, ele tava deprimido, ele, sabe, ele era divorciado, Sim. uma coisa tão vida real, pra daí eles, de repente, assim, foi metade do filme foi isso, e da metade pro final foi outra coisa que aconteceu, e eu achei estranho. E esse filme, ele não é metade, mas ele mistura essas duas coisas. A família ali... me parece ser aquela história de família americana, até tradicional. Só que eles colocam... todos eles quebram um pouquinho o estereótipo deles. Eles não são completamente... a configuração deles é de família tradicional. É um pai, uma mãe e 2 filhos. Um filho e uma filha, aliás, que é mais tradicional que isso. O pai... o problema dele é por ser meio autoritário ou querer as coisas do jeito dele, mas em todos os personagens tem um mais aí. Mas ele é também meio doido, ele também quebra as regras um pouco, e ele é sensível, e ele é uma boa pessoa, um bom pai, ele tá tentando se conectar com a filha adolescente, com os filhos dele. A menina, ela é adolescente que diz ninguém me entende, mas ela não é uma adolescente chata, que super estereotipada, tal. Você vê que ela dá pra entender também o lado dela, ela não é mal educada, ela não grita na cara dos pais, ela tenta também, sabe, não magoar o pai dela ou os pais dela. Então, você vê que ela não é simplesmente a adolescente insuportável, mas ela ainda tá cumprindo um papel ali. O menininho é aquele filho mais novo, esquisito, meio precoce. Ele é só isso. Mas ele tem uma boa relação com a irmã. Ele tem uma, assim. Ele tem uma boa relação com a irmã.
Mas fora isso, ele é bem dentro do estereótipo. A mãe, ela é a mãe que tem conciliadora e, né, que fica entre a briga sempre do pai e do adolescente da família, né? Ou a adolescente, que fica, mas você deve fazer isso, você deve entender por um lado, você deve entender por outro. Mas ela é meio maluca também. Então, não sei, porque por um lado, assim, eles não são tão esquisitos quanto eles dizem que são. Isso é verdade. Filme. Sinceramente, eu acho que eles cumprem bem os papéis. Mas eles são mais legais. Só isso. Eu acho que eles são mais legais, mais sensíveis. E isso deixa eles um pouco, talvez, mais reais. Porque famílias reais não seguem exatamente aqueles estereótipos. Eles estão ali cumprindo cada papel, mas tem um twistzinho em cada um deles. Não tanto, mas tem. É essa a impressão que eu tive deles. Mas gostei deles. Achei bem bonitinha a relação de todos eles. Não, eu concordo com o que você falou. Eu acho que, basicamente, a gente tem essa abertura, né? Falando que a família é super louca, não tem sorte, azarada, né? E eu não achei tanto assim. Eu achei que foi meio forçado. Mas também é aquilo, né? Os Estados Unidos, ele tenta sempre se vender como o herói da narrativa, né? E aí eu acho que esse filme tenta colocar isso, né? Que mesmo a família menos sortuda dos Estados Unidos foi a única que sobreviveu do mundo inteiro, né? Assim, eu tenho certeza que, né, os criadores aí pensaram, porque é a realidade deles, né? Eles moram nos Estados Unidos, então foi uma coisa, eu acho que de criação mesmo, né? De onde eles viveram para fazer esse roteiro a partir disso. Mas, assim, isso ajuda muito, né, na narrativa política dos Estados Unidos, né? De tentar sempre colocar como herói, e mesmo essa família menos sortuda é a única que sobrevive, tem que salvar todas as outras do mundo inteiro, porque no mundo inteiro todo mundo foi raptado. Enfim. Mas eu acho muito interessante na personagem a nossa protagonista, né? A Kate, porque ela traz essa questão da loucura, né, do audiovisual aí, que eu acho que é aí que combina com a linguagem da internet. Então, pra mim, por isso que funcionou bastante. Então, já começar com essa loucura e ter essa edição bem mais rápida, né, sobreposição de imagens e tudo mais, pra mim funcionou porque a gente tem essa personagem produzindo esse tipo de conteúdo. Então, pra mim, funcionou muito bem. E eu acho que também é uma visão da internet, né? Como isso tá fazendo sucesso na internet, vamos trazer aqui pro cinema. E eu acho que foi um dos motivos que, pelo que eu entendi, né? A crítica tá gostando desse filme por conta disso, né? Mesclar essa linguagem da internet na linguagem do cinema, porque eu acho que foi um dos primeiros filmes, eu não sei se eu tô falando certo, tá, gente? Mas eu acho que foi um dos primeiros filmes, pelo menos que eu vi, recentes, que de grande estúdio, claro, que tá trazendo essa linguagem mais mesclada, né? Cinema, internet, e isso eu achei legal. E aí eu acho que dá pra puxar um assunto aqui pro podcast, que é sobre a carreira audiovisual, né? Porque se lá está falando de carreira audiovisual, a gente pode falar da nossa carreira audiovisual. Porque já fizemos 1 ano de podcast aqui, então parabéns, Ellen. Olha, Rafa, parabéns, eu não sabia, eu não lembrava disso, não. Que foi 1 ano que a gente começou essa loucura. Exato, gente. 1 ano de podcast. Então esse episódio pode ser um pouco mais pessoal, eu acho. E esse é o nosso primeiro episódio, então, depois desse 1 ano, porque já passou alguns dias aí. Mas eu queria saber, Ellen, como é que foi a sua... Tava contando não, Rafa. Mas como é que foi a sua escolha do audiovisual, né? Porque aqui a gente tem a Kate, que sempre fazia esses vídeos. Então ela cresceu com isso, essa vontade desde sempre. Você teve a mesma carreira dela, assim? Ou você escolheu do nada? E como é que foi a aceitação dos seus pais, né? Porque aqui no filme a gente também tem esse combate, né? O próprio pai dela fala que... tem uma frase que o pai dela fala, né? Que, eu não sabia que a arte poderia ser tão útil. Que é uma hora que ela pinta o carro, né? Pra se camuflar ali na pista, né? Olha, Rafa, primeiro eu queria dizer... que você falou aí que esse filme aí é revolucionário, mas não podemos esquecer de iCarly. Exato. Grande obra-prima aí da Nickelodeon, já falando da Nickelodeon, que também falava da linguagem da internet e que previu os YouTubers. É verdade. Mas, enfim, voltando à sua pergunta,
Meus pais já sabiam que eu era louca, desde que eu cresci. Desde que eu nasci, aliás. Então, eu acho que eles aceitaram bem, por causa disso. Mas eu... Rafa, essa que é a questão. A vida real... Te contar uma coisa. A vida real é muito chata, Rafa. É verdade. A vida real é... Eu via a vida real, aí eu via a vida da televisão, dos filmes, né? Aquele negócio das novelas. E olha que só tinha na minha época, Rafa, falada da minha época. Só tinha 4 canais, entendeu? Tinha SBT, Globo, acho que o que? Band, Record. Eu acho que eu peguei a Manchete, talvez, um pouquinho. Não tinha nem Rede TV ainda. Olha, e o canal do Boi? E o canal do Boi. Tinha o canal do Boi, é verdade. Às vezes a gente parava, não tinha o que passar, a gente ficava assistindo o canal do Boi. Mas assim, aí era uma época que era complicado, assim. A gente esperava o jornal para assistir desenho, entendeu? Era uma época que tinha desenho de manhã na TV. Crianças, vocês que hoje em dia, né, o seu entretenimento vocês acordam, vão pro YouTube... Não tinha isso. Você tinha que esperar a programação. Eu sabia as horas através da programação da TV. Entendeu? Eu sabia quando começava o desenho. Daí era a hora do jornal. Era desenho a manhã toda, Rafa. Eu lembro. Era uma beleza. Um monte de desenho, anime. Aí tinha a hora do jornal. Daí tinha o Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, às vezes. À tarde não era tão legal. Mas assim, você podia mudar pra TV Cultura. Esqueci da linda TV Cultura. Sim, que foi sim. a única coisa que ajudou na cultura desse país. Essas crianças cresceram. Mas não sei se ajudou tanto, né? Porque cresceram, daí o que aconteceu? Bolsonaro ganhou. Então, nessa parte eu já não sei. Mas assim, tinham programas muito bons na época na TV Cultura. Eu sou da época do Rá-Tim-Bum, que veio antes do Castelo Rá-Tim-Bum. Assisti o Rá-Tim-Bum. Depois veio o Castelo Rá-Tim-Bum, eu já tinha... Tá, não vou contar, porque daí o pessoal vai calcular a minha idade. Mas enfim, já tinha uma idade, daí assisti Rá-Tim-Bum também, assistia todos os desenhos. Assisti as novelas mexicanas, tudo, Rafa. Olha. Assistia a Maria do Bairro. Nossa. A trilogia das Marias da Thalia. Gente. Marimar, Maria do Bairro e Maria Nossa, Mercedes. programação incrível. Entendeu? Marimar Destemida Soy. Não sei se era isso. Mas, enfim, era muito bom. Thalia, um beijo se você estiver ouvindo. Ela gosta do nosso podcast também. Assisti a Usurpadora. Olha. Esperando o Porto Amor. Entendeu? Então, assim, foram muitas novelas mexicanas na minha vida. É isso que me influenciou pro audiovisual, Rafa. Sério? A gente chega lá, os Olha. nossos colegas de... A gente chega lá, os nossos colegas de classe, né? Eles falam, poxa, o que te influenciou? Aí o pessoal fala assim, nossa, Godard. Nossa, sei lá, até os próprios americanos, né? A gente tem o próprio Spielberg, tem o Tarantino, o Hitchcock. Eu queria fazer um Hitchcock. O que eu queria fazer? Eu queria fazer uma usurpadora. Você entendeu? Porque é o quê? Tem a melhor abertura. Você já viu novela de abertura da Globo? É chata. Olha, verdade. É uma coisa abstrata com uma música. As músicas são boas, mas é uns negócios meio abstratos, Sim. sabe? É uma ideia abstrata. Fala, gente, é novela. Sabe o que novela e anime também? A abertura de anime também é muito bom nisso. Conta a historinha, conta mais ou menos a história, o que vai acontecer e mostra os personagens, tudo, já na abertura, que é pra você já saber se você vai gostar ou não. Entendeu? E a musiquinha é sempre muito chiclete, que você já sai cantando. Primeiro episódio você já sai cantando, você já sabe se você gosta. Então, assim, essas foram minhas influências. Foram a novela mexicana mesmo. E eu queria fazer, aí inventava historinhas lá em casa, eu obrigava meus irmãos a atuarem nas minhas historinhas, e meus vizinhos assistirem, e minha família assistir. Chamava todo mundo, a pessoa falava, ai meu Deus, de novo. E aí era meio que na coerção mesmo de todo mundo ali. E eu ficava assim, ai meu Deus, minha historinha, que coisa mais bonita. Fiz muito disso. Eu brincava de detetive lá em casa, isso é muito verdade, Rafa. Olha. Eu brincava de detetive. E eu pegava histórias tipo Agatha Christie, eu gostava de ler Agatha Christie, Sim. de filmes de historinhas de suspense.
E daí eu fazia todos os personagens, inclusive o assassino. E a vítima, não a vítima, porque a vítima era uma boneca. Entendi. Ensanguentada com batom, no caso, né? Estraguei muita boneca assim. Porque eu tinha que fazer o sangue, que ela morreu, né? E daí ela tava ali, e daí o detetive era um pouco mais sofisticado, porque daí demorava dias pras crianças da minha família descobrir a história toda, quem que matou por causa da fortuna, Olha. que a boneca era rica, e ela morreu, e ela tinha uma fortuna. Então, todo mundo queria a fortuna da boneca. Quem foi que matou, não sabemos, temos que esperar o final da história. Então, você já Nossa. tem um negócio, Complexidade aí. um enredo, tem um plot twist no final, era essas coisas. Então, aí, o que eu podia fazer dessa loucura toda? Fui parar pra fazer audiovisual, entendeu? Então, é isso. Nossa, que História. história incrível. Mas você, Rafa, o que... Que história incrível. Nossa, essas bonecas aí que morreram pela arte, olha, é isso que se faz. Eu acho que a arte, ela demanda sacrifícios, sabe? Então, E eu acho sim. que foi o que aconteceu. Elas morreram... Não dava depois. A gente brincava com elas depois disso, mesmo assim. Mas é isso, né? Tem os sacrifícios da vida. Gente, não, adorei essa história, acho que eu não vou conseguir superar. E aí, Rafa, mas você me conta a sua história de loucura no audiovisual. Então, a minha história é muito mais simples, eu acho. Porque eu acho que diferente de todas as pessoas do audiovisual, eu não comecei muito me inspirado a fazer filmes. Eu não comecei muito assim, sabe? Eu quero fazer filmes, não sei o quê. Eu assistia bastante filmes, inclusive teve uma época que até que minha família teve uma locadora. E aí foi uma época que eu entrei em contato com a locação de filmes, mas não assisti os filmes. Eu gostava de alugar os filmes para as pessoas. E eu acho que sempre essa foi a minha paixão, Você sabe? queria ser um locador profissional, locador. Então, eu acho que eu fui descobrindo isso, que eu era mais apaixonado pelo fato de exibir filme para as pessoas do que fazer. Tanto que até nas minhas brincadeiras aqui de criança, né, eu brincava de cinema. Mas assim, de sala de cinema, eu fazia ingresso, eu colocava assim, ó, aqui vai ter exibição de filme legal. tal, no horário tal. E aí eu forçava meus pais a participar, né? Mas geralmente eles estavam trabalhando e eu forçava meus bonequinhos aqui mesmo. E aí eles eram forçados a participar. Olha Nossa. aí, os bonecos sendo... Aí a denúncia dos bonecos sendo forçados de novo. Exato, e aí foi o período que eu comecei a colecionar filmes, né, de DVDs, assim, que eram os filmes que eu exibia nessas minhas sessões, né, e aí meus primeiros filmes que eu tive foi justamente Crepúsculo, por isso que eu tenho essa paixão por ele. Porque aí... Seu filme favorito depois de Tá Chovendo Hambúrguer. Não, fica em primeiro, a saga inteira. Fica em Talvez, primeiro, tá antes, tá certo. Talvez fica 4 Crepúsculo, Tá Chovendo Hambúrguer e aí o Lua Nova. Talvez essa seja a minha ordem aí de melhores filmes de todos os tempos por Rafael. Mas, enfim... Justo. Então, assim, Crepúsculo começou a passar nessas minhas brincadeiras da sala de cinema, e aí eu comecei a colecionar mais filmes, e eu acho que eu fiquei apaixonado por isso, sabe? Essa ideia de exibir filme para as pessoas. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo como fazer os filmes, né? E aí, a primeira produção que eu tive foi justamente uma produção, um curtazinho apocalíptico. É muito interessante pensar nisso. Olha só, aí começou a sua paixão por filmes assim. Meu primeiro filme foi um filme apocalíptico também, com a atuação dos meus brinquedos. E assim, cordinhas, né? Eu nem fiz stop motion na época. Eu lembro que tinha feito uma tentativa de stop motion, mas eu falei, isso dá muito trabalho. E aí eu fiz, vamos de cordinha mesmo. E aí foi o meu primeiro filme. Corta para anos depois, a gente fazendo filmes de stop motion, demorando dias para ficou muito melhor tirar do que todas as fotos. essa minha primeira tentativa. Sim, nós fizemos isso. Mas aí esse meu trabalho do fim do mundo foi parar até na minha aula de arte da 6ª série. Eu usei como um trabalho. E aí começou a minha paixãozinha por cinema, e eu comecei a assistir filmes. E aí chegou no 3º ano do colegial, eu falei... Todo mundo ao meu redor quer que eu faça alguma carreira que dê lucro, uma carreira estável. Mas aí eu falei, não. Exato. Basicamente isso, assim. Eu tive uma certa... Dinheiro? Nunca precisei. Então, pra nossa, que isso? que louco, Dinheiro né?
É abstrato? Que louco. E eu sempre fui uma criança muito certinha, sabe? Que seguia todas as regras, tudo que os adultos falavam eu fazia. E aí eu lembro que essa foi a minha primeira rebeldia, tanto que causou até um fervor aqui na minha família, né? Mas assim, todos aceitaram porque passou numa faculdade pública, né? Pelo menos nas famílias pobres é isso, né? Pelo menos não vai pagar. Aí, Não vai ter que pagar. aí isso pelo menos foi bom. E aí Exato. foi assim que eu cheguei, e aí hoje tô aí com um podcast. Nunca pensei que ia trabalhar com internet, tanto que a internet veio bem tarde na minha vida, assim, também. Eu comecei a assistir o YouTube, eu tava no ensino médio já, então também muito pouco tempo de YouTube, e agora eu tô aqui produzindo conteúdo pra internet, sabe? Olha que chique. E eu acho que essa frase do pai aí, que eu comentei, né, antes, que ele fala, de novo repetindo aqui, eu não sabia que a arte poderia ser tão útil, é muito verdade, né, quando a gente não é um artista, né, quando a gente não tá na carreira da arte. Eu acho que a gente tem essa sensação, né, que a arte tá ali só pra enfeitar, a arte é aqueles quadros abstratos e só isso, né? Mas é muito mais, a gente que tá na carreira de cinema, eu acho que a gente consegue falar um pouquinho mais. Eu trouxe até uns dados aqui para vocês verem o quão importante que é o cinema, aqui, principalmente pro Brasil, né? Então, Rafa e os dados. Rafa e os dados, hoje tô cheio de dados aqui. Então aí, ó, cinema, por que ele é importante, gente? Ele emprega mais de 300 mil pessoas, ou seja, 300 mil pessoas provavelmente estão paradas durante a pandemia, com a Ancine, essa crise da Ancine que teve, menos financiamento, enfim. E agora com os streamings querendo mais e mais produto nacional, né? Ou seja, tem demanda, mas não tem dinheiro para produzir. E além disso, a gente tem uma injeção de 25 bilhões na economia, que é uma injeção assim, de um setor muito grande, ou seja, também tem importância econômica de novo. E, né, falando de streaming aí, durante a pandemia a gente teve um aumento de 50% no tráfego, né, das plataformas de streaming, ou seja, tem bastante demanda de novo, né, falando sobre isso. E aí, uma coisa que esse filme também traz, né, nessa questão da carreira audiovisual, é justamente sobre ir à universidade, né? Que é um problema que a gente está enfrentando agora. Porque se lá no filme a Kate ela não pode ir à universidade por conta do apocalipse, o nosso apocalipse é o governo Bolsonaro. Olha que... Gente, eu achei esse filme muito no momento que a gente precisava. Porque o que a gente está vivendo agora está sendo um problema enorme, enorme. Né? A gente sabe que antes mesmo das eleições o Bolsonaro já vinha com ideias de desmonte da educação, né? Por exemplo, ele valorizava, né, nos discursos de antes da eleição mesmo, né? Ele falava que ele defendia mais o ensino técnico e profissionalizante do que o ensino superior, ou seja, né, para tirar essa parte pensante das pessoas, né, e fazer as pessoas só executarem a ação, porque infelizmente é isso que faz o técnico e profissionalizante, né? Não estou diminuindo aqui, mas estou falando que o ensino superior ele produz ciência, né? Essa é a função dele também. Então, tirar as universidades tá em um ponto, para fazer as pessoas pararem de pensar. E o Paulo Guedes também tinha falado de pensar em criar mensalidades para as universidades públicas, né? Que também é outro absurdo, isso antes das eleições. Só que aí a gente elege ele e acontece mais coisas ainda, né? Por exemplo, agora a gente está tendo todo esse problema com o orçamento nas universidades, né? Que não eu estava pesquisando sobre isso, né, e não é um problema de agora esse corte de verbas que a gente está sofrendo, né. Por exemplo, a UFRJ, que virou o caso, eu acho que mais conhecido aí das federais agora, né, porque ela estava falando que talvez fecharia até em julho, por conta que não tem verba para pagar contas básicas, né, tipo água, luz, segurança. O que a UFRJ trouxe os dados lá sobre as verbas dela, né, e basicamente desde 2013 essa queda está vindo. Ou seja, não é só do governo Bolsonaro, né? Essa queda está acontecendo há alguns anos, porém, é agora em 2020, né, que teve um corte muito, muito brusco, assim, que realmente deixou as federais nesse limite, né, de ter que pagar o mínimo, assim. E agora a gente não está tendo nem esse mínimo para pagar com essas reduções, né? É claro que a gente teve agora, recentemente, esse novo pedido e, pelo que eu entendi, vai acontecer uma liberação de uma parte do dinheiro que pelo menos vai permitir que as federais continuem até o fim do ano aí, assim, capengando, né?
Mas a nossa universidade mesmo, que eu e a Ellen, a gente também é de uma federal, né? A nossa reitora, numa entrevista recente, também falou que a faculdade sofreu uma redução de 20% do orçamento e que teria previsão também de fechar em setembro. Ou seja, gente, a questão assim tá louca, muito louca. Fechar as universidades significa também fechar os hospitais universitários, que muitos deles também estão atendendo casos de Covid. E assim, durante esse período de pesquisa, horrível, principalmente porque paralisaria também as pesquisas, né, de Covid também, porque se a universidade não está funcionando, as pesquisas de Covid, inclusive está tendo pesquisa até sobre vacinas, né, novas vacinas aqui no Brasil, tentando achar, enfim, pararia tudo isso, também pararia com a assistência estudantil, que é muito importante também para os alunos continuarem na universidade. Sim. Enfim, gente, tá uma situação horrível. O governo Bolsonaro já deu várias declarações que ele não gosta das universidades e realmente está mostrando aí que ele não está nem um pouco satisfeito com as universidades, né? Não, de novo, reforçando que esse problema das universidades não é só de agora, é um problema pelo menos ali desde 2013, né? Mas está sendo extremamente acentuado nesse momento, assim, e é triste ver um desmonte desse, principalmente a gente como universitário, né, mas quando a gente entra na universidade, a gente entende a importância da universidade. Eu sei que é difícil quando a gente está de fora, é difícil até de explicar, às vezes, para a pessoa que não está lá dentro, né, porque vem as próprias fake news, né, que aparecem, que essa balbúrdia que acontece nas universidades. E assim, gente, isso é fake news mesmo. Eu adoraria que todo mundo, sinceramente, tivesse a oportunidade de entrar no ensino superior, principalmente público, e ver como é a situação de lá, ver o quanto de redução de orçamento a gente tem. O nosso próprio prédio da nossa universidade, né, nunca ficou pronto, o novo prédio. A gente fica num prédio meio improvisado, que já teve vários problemas. Então, assim, em termos de estrutura, enfim, tudo dá para se ver ali, sabe? O restaurante universitário também é um descaso com as universidades, sendo que elas são extremamente importantes para que a educação continue aqui no Brasil. E com certeza a gente tem um avanço, inclusive tecnológico, porque as pessoas que defendem avançar tecnologicamente precisam sim desse contato com a ciência, né? Então a gente espera aí que tenha algum retorno positivo, que dê alguma claridade, né, na cabeça aí desse governo, porque já estavam, inclusive, né, interferindo na escolha dos reitores, nas eleições que estavam tendo, inclusive reitores que não estavam nem na lista, né, de que foi candidatados. Enfim, tava uma bagunça. Espero que as coisas se resolvem, mas teremos eleição aí próxima e esperamos tirar esse governo, né? Acho que falei demais aqui, mas o que você acha disso? Rafa, você falou certíssimo, Rafa. Eu acho que você falou certíssimo. Igual a nossa protagonista ali, ela foi impedida de entrar na universidade por robôs, por robôs assassinos do futuro. E aqui a gente não tem aí robôs assassinos, mas a gente tem, como você mesmo diz, o Exterminador do Futuro. Exato. Né? Que a gente não é uma Skynet, mas também extermina o futuro de todo mundo. A gente tem que lembrar, pessoal, que tem que ficar muito atento em governos que trabalham especificamente contra a educação. Certo? Exato. Que é o que esse governo tem feito. Porque tem alguma coisa de estranho aí. Quando eles começam a tentar te convencer de que, não, isso daí a gente tá jogando recurso fora, investindo em ensino superior acessível no país, não importa quais histórias que você escuta de bagunça, você escuta disso e daquilo, são desculpas para se falar, para eles conseguirem tirar recursos da educação no país, porque um povo bem educado, ele não acredita em tudo o que fala. A gente já falou de um filme muito importante aqui, filme-livro, 1984, em que, lembrando, era um governo que falava uma coisa e depois ele poderia desmentir porque ninguém tinha acesso à informação nesse lugar, sabe?
Então, a gente já viu várias vezes esse governo fazendo isso. Falando uma coisa, desmentindo. Não tem problema, porque várias notícias ao mesmo tempo confundem a cabeça das pessoas. As pessoas não sabem mais em que acreditar. Isso é proposital, pessoal. Isso é uma jogada que já foi feito em outros governos com tendências fascistas, tá? Que é justamente para as pessoas não saberem contra o que elas estão lutando, a favor ou contra. Então, pessoas confusas, pessoas que não têm acesso à educação, são fáceis de manipular. Então, essa é a intenção. Como que é? Não é por acaso que acontece esse sucateamento da educação, é um projeto, né? Sim. É de propósito que eles estão fazendo isso. Então, é bem difícil quando a gente escuta falas anti-ciência, o desespero das pessoas por não saber em quem acreditar, e também falas anti-educação. E eles não percebem que essa história que está falando contra jovens ou contra a maconha em específico, porque eu acho que daí eles usam, porque é um símbolo, acabou virando um símbolo forte de juventude, mas fica pensando, maconha é uma droga de velho, gente, é uma droga dos anos 70, sabe? É um pessoal... e daí eles ainda usam isso, assim, para falar que... olha, essa é a prova de que não existe estudantes ali, existem bagunceiros, de que nada se produz ali. Não é verdade, tá, pessoal? Se vocês pudessem até, as pessoas que não estão estudando, poder, no momento não tem como, né, justamente por causa de tudo isso, a gente também não pôde voltar às aulas presenciais, mas poder visitar. E daí dá pra ver que os problemas que a gente tem ali não são dos alunos, não são de boa vontade dos professores, são estruturais. Justamente pela, né, a verba, às vezes problemas de administração, tal. Mas, assim, existem muitas pessoas com boa vontade de estudar, pessoas fazendo pesquisas importantíssimas, e ali é o núcleo da intelectualidade ali do país. É o que a gente tem, pessoal. É um patrimônio, sabe, do país. Então, é realmente desesperador ver o que ele tem conseguido fazer e como ele está conseguindo fácil convencer as pessoas com falas anti-educação e anti-ciência, sabe? E aqui falando, já puxando sardinha para o nosso lado, anti-arte, né? A arte, ela é importante... Bom, vamos falar, a arte ela é um conceito muito abstrato. Vamos falar de comunicação, Rafa, que é o que a gente faz aqui, é o que a gente tenta fazer. Eu acho a arte um conceito abstrato e talvez a gente pudesse trazer outros artistas, outras pessoas que produzem para falar de arte. Ou você pode falar também, Rafa, você fica à vontade aí. Eu gosto de falar de comunicação. Porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais desenvolveu durante a história da humanidade, é uma das coisas mais importantes e mais poderosas que a gente tem na mão. Pensa, gente, a gente tá falando, né? Se vocês estão nos escutando, vocês podem estar nos escutando pelo celular, pelo computador, por um site chamado YouTube, onde você pode ver todos os tipos de vídeo, desde vídeos do gatinho fazendo graça até vídeos educacionais, né? E até vídeos não tão educacionais assim. Mas enfim, você pode... as pessoas têm a necessidade de se comunicar. A gente precisa se comunicar. E eu acho que a gente desenvolveu, e como eu falei brincando, mas é verdade, que só tinha 4 canais quando eu era criança... E poucas pessoas tinham na mão o poder da comunicação. Então, seja qual for o discurso que eles estavam dizendo, esse era o discurso que o país todo, olha só, um país todo estava ouvindo o que eles estavam falando. Os grandes comunicadores, que eles falavam, esse é um comunicador,
As pessoas, quem eles traziam ali, desde cantores. O cantor que tinha espaço no Faustão era o cantor que faria sucesso no país todo, entendeu? Hoje em dia tem cantores que tem o seu grupo de fãs, que tem o seu público e que começou na internet. Tem vários cantores que começaram aí. E agora a indústria fonográfica né? Não é mais fonográfica, a indústria da música, ela tem descoberto pessoas, tem ficado de olho, porque eles sabem que aí eles têm uma concorrência agora acontecendo de uma maneira independente. Não tinha como você lançar um disco independente. Até tinha, mas ninguém ia saber quem você era, né? E então a gente ganhou na mão um poder muito grande, que é o poder da comunicação. É lógico que está sendo usado como arma política também, a gente já falou sobre isso aqui, sobre fake news sendo espalhadas no WhatsApp, até tem canais muito problemáticos no próprio YouTube, mas não é culpa do meio, exatamente, né? São as pessoas que estão usando isso, né? Então, é uma coisa muito fascinante, sendo usada para o bem ou para o mal, é uma coisa muito fascinante que hoje em dia seja tão acessível o poder, esse poder tão grande que é se comunicar com outras pessoas, que é chegar em outras pessoas, que a nossa fala chegue em outras pessoas. Foi por isso que a gente começou esse podcast, né, Rafa? Porque a gente acredita no poder da comunicação. Então, acima de tudo, acima das novelas, que a gente vai ser excomungado por causa desse episódio, né? Você sabe, pelo pessoal que faz audiovisual, pelos cinéfilos, porque a gente deu como exemplo aqui A Usurpadora e Crepúsculo, né? Mas, tirando isso, acima de tudo, o que eu acredito é que o audiovisual, ele ensina a gente a se comunicar, sabe? Sim. Ele mostra como pessoas mestres nisso fizeram, quais são os recursos, porque existem recursos de áudio e de vídeo que são utilizados para invocar emoções na gente, pensamentos para explicar certas coisas que são muito poderosos. E eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de explicação, porque a gente tem que ser alfabetizado no audiovisual, eu acho. Sabe? Sim. Como a gente aprende a literatura e você aprende figuras de linguagem, você aprende na escola, né? Ou pelo menos todos nós deveríamos aprender sobre escolas de literatura e tal. Eu acho que a gente deveria aprender a como é que aquele diretor manipula aquele tipo de emoção, sabe? Como é que um documentário, ele tem roteiro. Documentários são roteirizados. Não quer dizer que são falsas as informações ali, mas muitas vezes tem encenações. Muitas vezes, sabe? E daí as pessoas acreditam piamente porque foram usados recursos de música, às vezes, foram usados recursos de imagem que eles sabem que funcionam na mente humana e nas emoções humanas. E é o tipo de coisa que a gente entrou para aprender, né, Rafa? Eu acho que justamente para aprender a se comunicar e para aprender a decodificar essas coisas e passar essa informação para frente, por que não? Falar, pessoal, é assim que funciona o negócio, sabe? Então eu acredito muito no poder da comunicação e a arte, para mim, ela é algo até mais elevado que isso. É uma coisa assim, quando a comunicação acaba, quando a gente não sabe mais falar, só sabe sentir, aí chega a arte. E a gente precisa disso até para, sei lá, não sei se eu tô pirando, mas para evoluir como espécie, sabe? É isso que eu acredito, mas eu acho que são armas muito, muito poderosas. E que não podem ficar na mão de poucos, entendeu? É algo que a gente tem que aprender a decodificar mesmo. Exato. É isso que a Ellen falou de ensinar as pessoas mesmo a arte da comunicação. É realmente importante, né? Eu acho que deveria até fazer parte do currículo da matéria de arte, né? Se ela existe ainda nas escolas aí. Eu nem sei, né? Porque deve ter até caído. Mas se existir, sabe? Introduzir o cinema, porque
é realmente muito importante. E é saber como a gente consegue se manipular, mas ao mesmo tempo usar isso também como uma ferramenta para a gente se comunicar, né? Porque, queira ou não, a tecnologia está aí na nossa vida, né? A gente usa ela até para fazer uma chamada de vídeo. A gente está usando a imagem, então saber como falar alguma coisa para ter aquele objetivo, atingir aquele objetivo, é muito importante. Então, é uma coisa que realmente deveria ser introduzida aí nas escolas, porém, a gente já sabe que a educação, ela é sucateada desde das creches, né? Então, assim, vai ser muito difícil ter alguma mudança nesse sentido, né? A gente espera uma mudança aí no ensino superior, com certeza, porque ele é muito importante, mas também precisamos de uma reforma em todo a educação em geral, né? Até as creches, porque realmente eu que estudei em escola pública, né, toda a minha vida, eu sei que foi uma tarefa muito difícil. Eu ainda tive sorte de poder escolher as melhores, entre aspas, escolas aqui da minha cidade. Eu tive essa sorte, mas sei que escolas de bairros mais distantes ainda geralmente tende a ser ainda mais sucateado. E é triste essa realidade, e aí justamente as pessoas não conseguem nem chegar ao ensino superior, e principalmente agora com esse desmonte, né, de cortes de bolsas, assistência estudantil, corte de pesquisas, enfim, aí que pessoas pobres nunca vão conseguir chegar lá em cima, e aí facilita com certeza esse plano aí de dominar o Brasil através da ignorância, né? Culpa da população? De jeito nenhum. Culpa do governo. De novo, acho que a gente tem que sempre reforçar isso, né? Nunca é culpa nossa. É muito difícil ser culpa nossa, assim, a classe trabalhadora, né? Geralmente, assim, tipo, 99,9% é culpa de um Estado que fez a gente fazer as coisas que a gente faz. Então, a gente é fruto de uma história, né? A gente precisa conhecer ela e a ciência tá aí para mostrar, só que tem gente que quer esconder. Ai, nossa, muito complicado esse filme. Eu nem imaginava que a gente ia ter essa discussão aqui com esse filme. Mas eu acho que foi muito bom. Rafa, não imaginava? Eu não imaginava. Fala, depois de um ano de podcast, Rafa, a gente engana todo mundo. A gente fala que vai falar do filme, a gente fala do governo. Entendeu? A gente vem enganando as pessoas por um ano e agora você vai falar que não imaginava, Rafa? Você está mentindo pra gente, entendeu? Mas casou certinho com o período. A gente não sabia desses negócios das universidades, a gente escolheu por acaso e aí do nada deu, assim. Então, realmente foi super sorte. Mas agora eu acho que tá na hora da nossa pergunta final, né? E aí vem a nossa pergunta final, que é o filme da família Mitchell versus as máquinas. Esse é o nome do filme. Isso, esse é o... Porque eu tô confundindo o nome em inglês aí. Aconteceria... Gente, pra mim, eu acho que esse apocalipse do Wi-Fi aconteceria exatamente igual no filme. Porque na hora que se desliga o Wi-Fi, o que as pessoas fazem? Enlouquecem. Eu tenho certeza que se isso acontecesse, seria do mesmo jeito, igualzinho. As pessoas, a gente, né, tá totalmente tão, não sei, drogado de internet. Eu acho que esse é o termo melhor. A gente é drogado de internet, viciado mesmo, assim. Eu tenho certeza que aconteceria do mesmo jeito. A gente se renderia aí para aqueles hexágonos lá, embora só por conta da internet, eu tenho certeza. Sim. E Rafa, digo mais. Acho que esse é um apocalipse aí, mais uma vez, um apocalipse otimista. Você acha? Porque, entendeu? Talvez as máquinas tomarem conta seja o melhor que possa acontecer, Rafa. É verdade. Porque pensa bem o que as pessoas estão fazendo, entendeu? Eu acho que talvez eles iam cuidar melhor do planeta, né? Lembrando aí que estamos destruindo o planeta. E não sei, coloca nos seres humanos, assim, num hexagoninho, e daí deixa o pessoal com Wi-Fi ali, o pessoal se distrai. É verdade. Por horas. Fala pra você, eu fico no YouTube, eu assisti todos os vídeos do YouTube. Olha. Existentes. Todos eles. Todos eles. Eu tô quase lá. E assim, agora eu tô agora eu tô revendo tudo, entendeu? Comecei a rever tudo aí desde 2000 alguma coisa. Tô revendo. Então, assim, me larga ali num tubinho, eu descobri que é isso, Rafa. Eu fico ali, né? Daí alimenta por um tubo, eu não sei o que a gente faz, acontece. Mas, e as máquinas e deixa o celular tomar conta. Exato. Mesmo. Talvez seja melhor.
E a Olivia Colman, ela é a quem dubla em inglês. Você assistiu em inglês ou dublado? Assisti os dois. Então, porque daí, o que me incomodou, aí voltando no filme, o que me incomodou é que a voz do menino é um adulto que faz a voz do menininho. E eu fiquei, me dá quando, tipo, adulto fazendo voz de criança, a não ser que seja mulher, porque mulher que tem a voz mais fina, ou pessoa que tem a voz mais fina, ainda dá. Mas ele tinha claramente voz de adulto. E me dá um negócio. Sim. É igual aquela família lá, a família da pesada lá, esqueci o nome em inglês. Mas que tem o bebê, essa é a graça. Eu entendo que essa é a graça do negócio. Mas eu não consigo assistir aquilo, Rafa. Porque é um adulto fazendo a voz do bebê. Me dá um negócio, um arrepio, que eu não consigo assistir o negócio, não consigo me concentrar. E eu não gostei dessa parte. Aí, só que daí, só que eu queria assistir em inglês, porque eu achei que era o tipo de filme que eu podia perder piada, sabe? Que talvez eu perdesse algumas piadas se eu assistisse dublado. Porque dublado tem que caber, né? Na boca tem aquele negócio. Apesar que eu gosto de animações dubladas. Nossos dubladores são muito bons. Sim. Mas, pelo menos o dublado era uma criança, era uma voz de criança mesmo. Era criança. Dublando menininho. Exato. Mas o celular é dublado pela Olivia Colman em inglês. E ela é sensacional, então isso valeu a pena. Então, um celular com a voz da Olivia Colman pode dominar o mundo, eu acho. Porque aquele sotaque inglês, aquele negócio assim, super... Eu achei sensacional. E ela é muito engraçada, né? Eu acho assim... Eu achei uma vilã com muito senso de humor. E podia dominar o mundo, sim. Tá certo. Até porque, inclusive, o pós-apocalipse desse filme é justamente voltar ao normal, né? Do começo. E o normal a gente tem que lembrar que é os Estados Unidos capitalista. Então, assim, eu não entendi isso. Se você pode reconstruir, né, tudo de novo, por que você vai fazer aquilo? Eu não entendi muito bem. Mas... Eles salvaram... eles salvaram... Será que eles salvaram a Terra? Essa que é a questão. A família Mitchell salvou a Terra? Ou ferrou a Terra de vez? Eles salvaram os seres humanos. De novo, o ser humano sendo egoísta, né? Eu não sei também, porque a gente tá caminhando pra extinção da espécie, né? Também, causado por nós mesmos. Então, talvez eles não salvaram ninguém nessa. Eles salvaram foi a própria pele mesmo e a vida deles ali. Mas por mais um tempo só. Né? E daí a gente viu que os vizinhos deles ali, que pelo jeito também são super consumistas, e eles também, então, certo estava o pai que queria morar numa cabana. Com certeza. Na floresta. Com certeza. E, na verdade, o pai estava certo, só que daí o que acontece? Ele acabou cedendo aos desejos da filha, que estava errada na história. Exato. Então, esse filme não teve final feliz, Rafa. Agora cheguei à conclusão que não teve final feliz. Concordo super. Entendeu? Eles podiam fazer ali um negócio de uma horta ali, pra comer ali. Não precisava ficar... ficavam autossuficientes, produzindo a própria comida, sabe? Sem comer todos esses produtos industrializados, esse monte, sabe? Então eu acho que eles estariam melhor ali. Eu acho que essa é uma história de um homem que estava certo e teve um final trágico, que ele foi convencido pelos desejos de consumo da sociedade, da família dele também. Nossa, adorei. E essa história, adorei essa análise. Inclusive, eu acho que a continuação desse filme, se não tivesse essa última cena pós-apocalíptica, poderia ser os Croods, né? Eles voltar à era primitiva. Exato, não assisti esse filme também, eu mas também eu sei não. que eles são da Idade Média. Eu também não. Tá vendo? Eles são da Idade da Isso. Pedra, né? Então, exato. E vocês, pessoal? Qual é a era da humanidade que vocês querem que a gente analise no próximo episódio? É a era da Idade da Pedra? É a era que vai estar chovendo hambúrguer? Vocês nos digam nas nossas redes sociais, que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube e /depoisdia no Facebook. É isso, né, Rafa? A outra já esqueci tudo. Tá ótimo. Muito obrigada por escutar até aqui. Tomem cuidado com os seus celulares e tomem cuidado com as fake news do WhatsApp, certo? E com a desinformação,
a anti-ciência e a anti-educação que tem aparecido por aí nas redes sociais, tá bom, gente? Muito obrigada e Ellen Bunker 002, câmbio desligue. Gente, muito obrigado. Espero que a gente não tenha mais esse período. Eu juro que a gente vai tentar não ter mais esse período, tá? De novo, de tanto tempo sem episódio. Mas eu acho que a gente voltou com tudo. Sim, agora. Culpa minha. Não, culpa nossa, Sim. culpa nossa. Mas de qualquer forma, gente, espero que esse episódio tenha sido legal aí pra vocês. E vamos aí defender as universidades, né? Estamos precisando de ajuda, mas ao mesmo tempo precisamos defender o Brasil inteiro, porque tá tudo, né, no cocô, então a gente precisa limpar tudo aí. Né? Enfim. Um grande aterro sanitário que a gente tá vivendo. Rafael, Bunker 03, câmbio, desliga. Are you coming to the party?